Fala, gente. Esperar a turma entrar. Bia, tudo bem? Boa tarde, gente. Bia, Beto Caixa Ecológica. Vamos lá, nego. Ô, apóstolo Silvio Antônio, como é que você tá, meu deputado? Quanta gente boa. Roberto Marinho, fala, meu lindo. Como é que você tá? Olha quanta gente boa entrando. Gente, espalhem à vontade esse link. Essa live nós vamos ter a presença do apóstolo Estevão Hernandes, que já está entrando aqui, e também o pastor Paulo Macedo, o apóstolo Paulo Macedo. Todos nós vimos o que aconteceu, o auê que foi a descoberta do que Deus deu ao apóstolo Paulo Macedo, quando ele ungiu o presidente Bolsonaro em 2017, antes das eleições de 2018. Deus deu um sonho a ele vai contar tudo isso. Estou dando um spoilerzinho para quem não pegou, e ele está na live aqui daqui a pouquinho. E Deus deu uma orientação que ele fosse a Brasília ungir o novo presidente, que até então pouca gente no Brasil conhecia. E para não ficar só num testemunho narrado, contado, ele fez um termo de posse, como se dá posse a um presidente, e ele registrou no cartório. E ele vai mostrar aqui na live esse registro, vai explicar essa experiência, explicando a experiência de ter registrado no dia 7 de novembro de 2017 a aclamação de Jair Messias Bolsonaro, que até então era deputado. Ele anunciou ele como presidente. Nem sabíamos o que daria nas urnas em 2018, mas o céu já sabia. Então, nós vamos ter essa experiência maravilhosa. Deixa eu ver se o apóstolo Estevão já está por aqui. Apóstolo Estevão Hernandes, nosso paizão, dispensa comentário, porque nós sabemos a importância do apóstolo, que encabeça o maior evento evangélico do planeta, que é a Marcha para Jesus do estado de São Paulo, né? A marcha da cidade de São Paulo. Então, que no estado, cada município faz suas marchas, enfim. E o apóstolo Estevão tem uma marcha que já ultrapassou marca de 5 milhões de pessoas. Então, é um absurdo de importante termos aqui o peso dessa live, tanto com o apóstolo Paulo Macedo, com essa experiência de ter consagrado Jair Bolsonaro quando ainda era deputado. Ele vai contar essa experiência pra gente. E também o apóstolo Estevão Hernandes. Tô feliz demais de estar com vocês aqui. Fala, Bispa Janaína Almeida. Ó, a turma tá chegando aqui. Vou esperar um pouquinho pra turma chegar, para colocar aqui na live o apóstolo Estevão e colocar também o nosso amigo pastor Paulo Macedo. Gente, eu tô com o Instagram, que eu tô estranhando ele. Ele fica meio que... Eu tava em Shadowban, né? Vocês sabem disso. Vocês viram que meus comentários não chegam, minhas postagens não chegam, pessoas não conseguem me marcar. O Instagram perguntando se realmente você quer seguir o Wesley, você quer marcar o Wesley. Aquela coisa toda, como se eu fosse um bandido cibernético, né? Quer dizer, basta você falar verdades... Tem gente ligando. Deixa eu dar um toque aqui para o apóstolo Paulo Macedo, se ele já está por aqui. Macedo. Vamos lá. Estou no ar. Só falta ele falar que não está me enxergando no ar. O que não é muito diferente, né? Tem gente que fala assim, mas você não tá para mim, você não tá... Fala, Wagner Guina, tudo bem? Da King Church, olha aí, que legal. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Deixa eu chamar o apóstolo também. Apóstolo Estevão, dizer para ele que nós já estamos aqui. Aí, já estamos ao vivo. Vamos ver o que procede aqui. Legal. Chama a turma aí, gente. Vamos colocando aqui o dedinho no aviãozinho. Porque... Fala, Dudinha, tudo bom? Fala, meu amigo. Dani Jesus, tudo bom, Dani? Como é que tá o Rio de Janeiro? Olha que legal. Gente, não percam. Vamos lá? Todo mundo aproveitando esse intervalo para convidar as pessoas. Vou chamar aqui o apóstolo Estevão Hernandes, que já está por aqui. Olha aí. Vamos chamar aqui também o pastor Paulo Macedo. O apóstolo Paulo Macedo, para quem chegou agora, lembrando, a experiência que ele teve, que ele vai narrar para a gente, é coisa do céu. Narrando para a gente a experiência de ter tido um sonho com o nosso presidente, que na época era o deputado Jair Bolsonaro, e como deputado, o que ele fez? Ele foi lá e cumpriu o que ele viu no sonho. Ele viu ungindo, ele se viu no sonho ungindo, um deputado
a presidente, seria o novo presidente do Brasil. Gente, estou falando de 2017, antes das eleições de 2018. E eu quero ouvir isso, acredito que vocês também querem ouvir dele. Vamos lá. É isso, senta o dedo no aviãozinho, tá dizendo aqui, ó. Manu tá dizendo, senta o dedo no aviãozinho. E o apóstolo Estevão Hernandes dispensa comentário, o homem que encabeça o maior evento evangélico do planeta, que é a Marcha para Jesus da cidade de São Paulo. Eu quero muito convidá-lo aqui, deixa eu ver se já está por aqui, o apóstolo Estevão. Ó, o pastor Paulo já está aqui, vou convidar também já o apóstolo Estevão. Vamos ver se ele... Aí, eu aceitei aqui do Paulo Macedo. Cadê o apóstolo? Fala, apóstolo Paulo! Paz do Senhor, príncipe! pastor Wesley. Deus abençoe. Ô, glória! Uma grande honra para mim poder estar participando com você dessa live. Não fala assim não, que aí você vai roubar minha honra. A honra é minha. Você não pode tomar minha honra, não. Que alegria. Olha, o seu sinal, apóstolo, não deve estar muito bom, que está falhando aqui. A sua janelinha ela está pausando para mim. Enquanto isso, deixa eu dar uma chamada aqui no apóstolo Estevão. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Cadê o pai? Aparece aí, pai. Deixa eu ver se eu acho que adicionar um moderador. Aí, eu estou escrevendo aqui o apóstolo Estevão. Vamos ver se... Aí, apareceu. Pronto. Melhorou agora? Ó, Melhorou ficou melhor. agora? Ele estava pausado. Ele ficou melhor. Vamos ver durante a live. Será? Apóstolo, muito bem-vindo. Eu estou curioso para saber detalhes de tudo isso que aconteceu, que a gente já sabia que era espiritual. Não tínhamos detalhe, porque você guardou 5 anos isso no cofrinho aí. Assim, obedecendo às ordens do Senhor, você ficou 5 anos sem precisar soltar. Eu acho que agora é uma questão de necessidade, porque a gente vê que nessa degladiação de céu e inferno, quantos crentes estão se perdendo sem saber contra quem que eles estão lutando, né? E nós sabemos que essa batalha é extremamente espiritual. Você está trazendo uma luz para a gente com esse documento de cartório registrado em 7 de novembro de 2017. Você já vai falar sobre isso. E também o vídeo revelador, que é você ungindo, assim como se ungia sacerdotes, como se ungia levitas, que é com chifre e óleo. Aquilo ali me arrepiou até o cabelo da alma. Eu quero muito que você conta para todos nós. Mas enquanto você não fala ainda, meu apóstolo, deixa eu chamar aqui o Estevão. Eu não estou conseguindo achar o apóstolo Estevão. Cadê o apóstolo Apóstolo, Estevão? faz um pedido aí. Deixa eu ver se eu acho ele. Vamos lá. Pastor Anderson Gonçalves está aqui na live. Fala, pastorzão, você está bem? Ó, o apóstolo Estevão está aqui, está dizendo, estou aqui, deixa eu ver se eu chamo ele. Olha que coisa louca. Ele me dá a opção de remover ou bloquear o apóstolo Estevão. Ele não me dá a opção de convidá-lo. Apóstolo, deixa eu ver. Olha que coisa estranha. Remover da função de moderador, bloquear o apóstolo Estevão, remover do vídeo. Está amarrado. Tá bom. Tá amarrado. Como é que eu vou bloquear meu pai, rapaz? Tá maluco? Conversando com ele, ele estava só esperando. Ele tá aí. Apóstolo, convida aí, apóstolo, para ver se vem. Porque aqui entrou um inimigo cibernético que não está deixando você entrar. Querido. Aí ele, não me remova. Ele escreveu, não me remova. Vamos lá, deixa eu tentar mais uma vez, gente. Pior que eu não sei o que eu faço aqui, que ele não me dá opção. Ó, eu clico aqui, apóstolo. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Vamos lá. Vou marcar o apóstolo para ver se eu consigo. Estevão. Apóstolo Estevão, ele acabou de digitar aí, ó. Se ele digitou, deixa eu clicar no nome dele para ver que opção me dá. Clica lá, vamos ver lá. Olha que coisa louca. Ele fala. Não, ajuda comentários, né? Ó, não, sério. Ele tá aqui, ó. Fixar comentário, deixar de seguir, remover, denunciar, bloquear. Olha que cão, rapaz. Não deixa o homem entrar. Olha aí, ó. Apareceu novamente embaixo aí. Apóstolo, eu tô achando o seguinte: o senhor não pagou o ingresso para essa live, a sua cota de participação. Não, mas é sério, eu vou continuar insistindo aqui. Se alguém souber como resolver isso, me dá uma dica aqui, porque
pela ferramenta. Bom, eu vou fixar o apóstolo para ver se rola, quer ver? Mas ele. Fixar, vai fixar só o nome dele. Ó, peraí. Ó, fixar o comentário. Vai fixar o comentário, tá vendo? Eu consigo fixar. Ele está falando o seguinte, para você sair e entrar novamente na live. Peraí, eu tô indo na pesquisa para ver se ele me aparece. Ó, Isabela, convidei, apóstolo. Convidei, vamos ver. Isabela, vem cá. Toda live, estenda a mão para cá. Estenda a mão para cá. Tá Eu acabei de escrever repreendido. aqui que meu nome está escrito no livro da vida. Meu Deus. Ô, meu pai, você tá bem, meu apóstolo? Você tá bom, meu filho, meu querido? Glória a Deus, é uma alegria. Tô bem. Apóstolo Paulo. Olha, eu até falei, bom, Eva comeu a maçã, não deu certo. Então eu vou comer uma uvinha aqui para ver se dá certo, entendeu? Ô, apóstolo Paulo, deixa eu te contar uma coisa. Eu levei uma camiseta para um amigo meu, Pelo amor de Deus. uma camisa de futebol, para um amigo meu aí, um amigo meu. E a camisa do São Paulo Futebol Clube toda autografada. Aí ele estava no evento, esse meu amigo, ele saiu, ele pegou o Tarcísio de Freitas e saiu com o nosso futuro governador. E eu mandei um vídeo, eu falei, poxa, cara, você foi embora que sua camisa tá aqui. Não, eu vou voltar, eu deixo o Tarcísio na mão aqui, eu volto. Doido para abraçar a camisa. Eu não vou contar quem é esse amigo meu não, tá? Não Tá vou contar quem é. Agora eu vou contar que eu estou esperando essa camisa. E eu vou te dar um prazo espiritual. Sábado. Até sábado comeremos um sushi, você vestirá a camisa. Aleluia. Os anjos Apóstolo, digam amém. que coisa boa receber você, receber o apóstolo Paulo Macedo, depois da revelação que todo o Brasil assistiu. Tem gente que não assistiu, tem gente que não sabe o que está acontecendo. Gente, coloca o dedo nesse aviãozinho, porque é surpreendente, é arrepiante, é extremamente espiritual. E isso revela para a gente muito da batalha política hoje. O bem contra o mal, o que está acontecendo. Toda a raiz está através do depoimento que o apóstolo Paulo vai nos contar. Porque tudo que ele viveu, da experiência que ele viveu, ocorreu antes de 2018, quando Jair Messias Bolsonaro ainda era deputado federal. E na nação não era ainda conhecido, passou a ser durante a campanha de 2018, mas 2017 ainda não. E Deus já tinha revelado aquilo que nós não sabíamos, aquilo que não era revelado a gente. Então, apóstolo, se quiser falar algo antes, eu quero te deixar à vontade, o apóstolo Estevão, porque em seguida eu quero deixar o apóstolo Paulo Macedo contar tudo em detalhes para a gente. Fica bem à vontade, para as suas considerações iniciais. Perfeito. Temos que começar a treinar, né? Que já daqui a pouco você vai estar lá na Câmara, então tem que ser pela ordem. Né? Peguei, recebo. Pega a bênção, Wesley. Peguei. Eu concordo. Amém. É muito importante aquilo que nós vamos ouvir daqui para frente, porque todos nós sabemos que Romanos 8 fala que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são verdadeiramente filhos de Deus. E o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, e de ninguém é discernido. E quando eu tive contato com esse material que o apóstolo Paulo me passou, eu confesso para você que foi realmente assim um impacto muito grande e, ao mesmo tempo, uma testificação daquilo que, muitas vezes, nós temos falado, apregoado, e daquilo que eu falei para o presidente várias vezes, em situações difíceis, quando ele realmente estava muito mal por toda essa loucura, por toda essa preocupação e essa perseguição que é insana. Várias vezes eu disse para ele que você foi escolhido por Deus para ser presidente do pior momento da história da humanidade, que foi essa pandemia. Então isso tem desígnios muito mais profundos do que simplesmente uma eleição ou mesmo aquilo que as pessoas pensam somente em um viés político ou ideológico. Há coisas muito mais profundas. E foi uma testificação porque quando o Magno Malta é um irmão muito querido, humano mesmo, do coração, de muitos e muitos anos, né? Eu tenho o Magno como uma pessoa da minha estrita confiança, e eu tenho uma liberdade muito grande com o Magno. E no começo, quando ainda o presidente ele era deputado federal, alguns discursos, alguns posicionamentos dele, eu confesso, eu realmente não concordava e tinha
algumas restrições. Causava bloqueio, né? Causava bloqueio e eu achava incompatível com algumas coisas que nós temos de valores, obviamente, por não conhecê-lo. E o Magno falava, mano, você tem que levar esse homem na marcha. Eu falava, Magno, não tem como levar. Mano, você precisa conversar com ele. Eu falei, Magno. Bom, depois de aquela insistência, eu concordei, ele veio na primeira marcha para Jesus, que foi em 2018. E ali, em 10 minutos de conversa com ele, eu fiz algumas perguntas. Quando nós estávamos no meio da conversa, eu peguei e falei para ele, olha, eu não preciso mais conversar com você. Eu sei que realmente você é um projeto de Deus que vai se concretizar nessa nação e que você realmente, Deus vai te levantar. Era impossível, era improvável, o homem completamente desconhecido, sem tempo de rádio, sem tempo de televisão, sem estrutura partidária, com menos de 2%, estava perdendo para a margem de erro, e era realmente algo inviável. Mas Deus tem caminhos muito mais profundos, e quando eu tive contato com esse material do apóstolo Paulo, tudo isso realmente ficou muito claro, e eu sei que a nação está sendo impactada por isso, e ele vai poder, então, falar para todos nós, e eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas, e vai levar muita gente também à reflexão nesse momento tão importante que nós estamos passando, e que nós precisamos, não só do presidente Bolsonaro, mas nós precisamos de uma Câmara que seja realmente afinada com aquilo que são os nossos valores e que possam dar suporte ao futuro governo para que nós tenhamos o melhor de todos os períodos que essa nação já viveu. Nós vamos experimentar no próximo governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu não tenho dúvida. Apóstolo Paulo Macedo. Bom, tem gente chegando agora. Gente, o apóstolo Paulo Macedo ele vai começar agora aquilo que eu quero sua total atenção. Quem falou com você agora foi o apóstolo Estevão Hernandes, o homem que Deus separou há 30 anos para fazer o maior evento do planeta de reunião daqueles que clamam por Jesus, que é a Marcha para Jesus de São Paulo. Não existe lugar no mundo que tenha um evento maior. E o maior acontecimento para esse homem que a gente vê o inferno se levantar, chamado Jair Bolsonaro, nós temos uma revelação bombástica e extremamente espiritual, que eu acho que coloca o trem nos trilhos para quem não sabe contra quem está lutando. Você vai saber hoje através de tudo que o pastor Paulo, do apóstolo Paulo Macedo, pode nos dizer agora. Apóstolo, fique à vontade, a gente quer ouvir tudo que Deus te deu, desde o sonho, desde a loucura muito inteligente de correr no cartório e registrar, porque isso é um documento para os que duvidam dos homens de Deus e daquilo que é sobrenatural. Eu estou maravilhado, eu quero muito que as pessoas sejam nutridas agora pelo espiritual que você viveu naquele dia e que essa atmosfera pesada que há no Brasil, eles entenderem que é extremamente espiritual. Amém, pastor Wesley, apóstolo Estevão Hernandes. Realmente nós sabemos que a nossa nação é um país que Deus tem um grande propósito, né, com essa nação no mundo. Sumiu o áudio dele. E todo esse movimento, né, que nós temos vivido na nação brasileira. Inclusive, você pontuou muito bem aí a Marcha para Jesus, que isso daí é uma coisa orgânica que Deus levantou o apóstolo Estevão, a bispa Sônia em São Paulo, que, na verdade, isso daí não é uma obra humana, porque homem nenhum, dinheiro nenhum, empresa nenhuma conseguiria fazer uma movimentação orgânica como Deus fez ao longo dos anos com o apóstolo Estevão, né? Então, na verdade, o que acontece? Deus, na verdade, ele levanta os grandes homens de Deus, né, dentro do reino, e vai dando as suas medidas para cada um deles, né? Então, eu recebi minha medida, você recebeu a sua, a do apóstolo Estevão também, a parte dele, e todos juntos, no reino de Deus, né, a gente acaba cumprindo o propósito do Senhor num país, numa nação, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Eu creio que toda essa construção que nós estamos vivendo hoje no nosso país é uma construção apostólica e profética, né? O apóstolo Estevão, por ser um apóstolo legítimo, está debaixo
dessa unção, né, apostólica, eu também. Então, eu até brinquei com ele, eu falei, apóstolo, os semelhantes se atraem no mundo espiritual. Então, é a mesma linguagem, né? Então, nós temos essa linguagem apostólica e profética. O que acontece? A nossa igreja, ela nasceu em 2001. Toda a minha base teológica é uma base assembleana. Inclusive, tenho muitos amigos assembleanos. Sou muito grato, né, aos assembleanos, aos presbiterianos, às igrejas batistas, enfim, todas as igrejas, né, no nosso país. Cada uma tem a sua porção e a sua diversidade para poder reproduzir o reino de Deus. Então, o que acontece? Em 2001, eu tive um sonho, que nesse sonho aparecia um anjo para mim. Eu sempre tive, eu recebi de Deus esse dom de sonho profético. E nesse sonho aparecia um anjo para mim, e o anjo falava para mim o seguinte: olha, estou aqui amando de Deus, você vai abrir uma igreja que vai se chamar Gileade, e a visão dessa igreja é resgatar os princípios da igreja primitiva. Que fica, a Gileade fica em Vitória, né, pastor? Gileade fica em Vila Velha. Vila Velha. E assim nasceu a Gileade com o propósito, tá, da gente se voltar a tentar resgatar a originalidade da igreja apostólica, da igreja do primeiro século. E assim começamos a levantar esses princípios, né? Caminhamos na sã doutrina. Por exemplo, a bandeira da nossa igreja é santidade ao Senhor. Porque eu entendo que a única bandeira que estremece o inferno é a santidade ao Senhor, né? Eu costumo dizer o seguinte, que os dons espirituais e a vocação atraem a Deus, mas a santidade atrai o Senhor. E Uau. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, todo movimento apostólico, profético, legítimo, pleno, tem que ter a santificação, tem que ter o mover de Deus, a presença de Deus. Então, a gente tem visto ao longo dos anos, né, muitos movimentos no Brasil e que são bênção de Deus, né? E o que aconteceu? Em 2017, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava ungindo uma pessoa presidente do país. Quando eu acordei, eu sei quando Deus fala comigo. Quando eu acordei, apóstolo Estevão, eu tremi na base. E eu até falei, mas Deus, grandes líderes dessa nação, pessoas, né, com tanta relevância nessa nação, o senhor está dizendo que eu vou ungir o presidente do país? O Senhor falou assim para mim. Você tinha convicção que o sonho já era profético, não era só um sonho, um simples sonho, né? Um sonho profético. E aí o Senhor falou assim, não, é você mesmo. Eu falei, mas Senhor, eu não vi a fisionomia da pessoa. Aí Deus falou assim comigo, vá lá no Google, digita pré-candidato a presidente da República. Apareceu o Jair Messias Bolsonaro. Mas aqui, eu não tenho veia política, nunca tive envolvimento político, não sou militante político, entendeu? Né? A gente nunca teve essa coisa voltada para a política. Chega na época da política, das eleições, a gente pede a igreja para poder escolher o vereador, o prefeito, o deputado, de acordo com os nossos valores. Mas eu nunca fui um militante, nunca participei de um partido político. Não sou contra que a igreja participe da política, desde que com moderação e com princípio. Resultado, apareceu o Bolsonaro. E Deus falou assim para mim, é ele que vai ser o presidente da República. É ele que vai ganhar. Eu falei, Deus... Aí eu fui pesquisar... No sonho, pastor, no sonho. Se tiver pergunta também, apóstolo, a gente vai perguntando aqui. Pode perguntar. No sonho você não via rosto, não tinha rosto? No sonho ele estava de lado, com o rosto virado. Eu não vi o rosto dele. Ok. Eu não vi o rosto dele. E ali foi aonde Deus falou para mim que ele seria o próximo presidente. Aí eu perguntei ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Deus falou assim para mim, prepara uma carta de posse e vá a Brasília, unge ele
a presidente do país como Samuel ungiu Davi a rei de Israel. Pega o seu chifre de carneiro. Eu tenho um chifre de carneiro que eu trouxe de Israel. E Deus falou assim, leva o chifre de carneiro e você vai ungir ele do mesmo formato que Samuel ungiu Davi a rei de Israel. Aí, inclusive, nós colocamos até o vídeo aí, né? Aí sempre tem alguns comentários, né? Pô, mas para procurar no Google, não sei o quê. Querido, nós estamos na época da tecnologia. Paulo, na época do caminho de Damasco ali, né? Deus falou para Ananias, em visão, vai lá na rua direita, entra lá em tal lugar. Se fosse é a mesma coisa. É a mesma coisa, entendeu? Já era direita, né? Tem sempre um ou outro que vai estar tentando questionar. Mas, olha, aí o que acontece? E aí, é muito insignificante. É uma matemática desproporcional aos que creem, os que sabem, independente da revelação. É que essa revelação traz uma certeza. Mas o que não tem muito ligação com o espiritual, ele já sabia que já ia escolhido, já sabia que só pode ser por Deus, já sabia, como o apóstolo Estevão disse, um homem que sem horário de televisão, sem horário de rádio, sem até a verba que foi colocada para ele doou a verba no final da campanha. Enfim, não tinha como duvidarmos. Isso aqui é só o selo de como Deus fez. E outra coisa, os detalhes de como Deus fez. O apóstolo Estevão, um apóstolo experiente da nossa nação, olha, eu converso com pastores batistas, presbiterianos, assembleanos, com todo mundo. Sabe o que eles falam? É inquestionável isso. Isso daí é uma obra do céu na terra. É indefensável e inquestionável. Conclusão. Liguei para o Magno Malta. Magno Malta do mesmo estado, né? E aí compartilhei com o Magno. O Magno falou assim, apóstolo, estou indo para São Paulo, para Brasília amanhã. Vamos comigo. Eu falei, vamos embora. Fui com o Magno. E ali nós fomos no gabinete do Bolsonaro. Estava lotado, muita gente. O Magno me perguntou, apóstolo, o que o senhor quer que eu faça? Eu falei, Magno, pede para tirar todo mundo do gabinete. Não pode ficar ninguém. Vai ficar só você. Você vai filmar. Você vai ser a testemunha ocular. E eu vou contar o sonho para o Bolsonaro e Deus vai cumprir a missão. Entrei, conversei com o Bolsonaro. Bolsonaro me perguntou o que estava fazendo ali. Contei o sonho para ele. Ele falou assim para mim, apóstolo Paulo, pastor Paulo, o que eu tenho que fazer para ser presidente do país? E aí eu falei, você precisa se ajoelhar diante do Santíssimo e eu, como profeta do Altíssimo, estarei te ungindo a presidente da República. E o Magno Malta vai filmar. Ele vai filmar. Ele é a nossa testemunha ocular. Dei o meu telefone para o Magno Malta. E o Bolsonaro, vocês que conhecem o Bolsonaro, né? Ele é um homem muito humilde, muito simples. Na mesma hora, apóstolo Estevão, você conhece ele. Na mesma hora, ele se ajoelhou ali diante de Deus. Peguei meu chifre de carneiro, enchi de azeite, tá? Derramei na cabeça dele e ungi ele. Estou te ungindo a presidente do país. Assim foi a unção. Logo depois, ele me perguntou... Só um parênteses. Isso que dia? No dia 7 de novembro de 2017. Dia 7. Então, preste Número atenção. 7. Vamos lá. Fala lá, apóstolo. 2017. Tá? Porque tudo isso seria muito assim... Seria fácil você justificar se você falasse... Óbvio, né? Isso aí foi... seria 2018, 2019, ungiu, não. Quando exatamente não existia absolutamente nada. E a gente pode ver uma similaridade aí muito forte com aquilo que aconteceu com Davi. Né? Porque Jessé, eu acho que ele queria esconder Davi. Falar, isso aí não, cara, esse aí é muito poeta, muito sonhador, esse cabelinho enrolado, não tem o estereótipo. Então, de repente, Samuel, estão aqui aqueles que têm o biotipo e estereótipo de guerreiro. Mas isso aí deixa para lá, que era exatamente o improvável. Então, aqui, à época, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele era o improvável.
Ele era Só um podia haver o quê? Uma revelação de Deus daquilo que hoje É, Eu nós vou estamos até falando. completar, viu, apóstolo, É. dizendo o seguinte: outra tem crente coisa. que fala assim, tem gente que fala assim, o apóstolo, mas por que o Bolsonaro? Você vai continuar falando que a gente quer todos os detalhes. Vai falar, por que o Bolsonaro? Esse cara fala umas besteiras de vez em quando. Ó, biblicamente, eu até tenho um cara que andava com Jesus que falava umas besteiras de vez em quando. Uma vez Jesus chamou ele até de diabo. O nome dele era Pedro. E, mas ele é armamentista, não tem problema. Esse cara também que falava umas Pedro também besteiras, era era. armamentista, andava com espada, arrancava as orelhas de vez em quando. E tinha um cara, apóstolo Paulo, que ele gostava dos pobres. Uma vez, quando uma adoradora chegou para quebrar um perfume caríssimo, ele disse, poxa, vamos vender para dar para os pobres. Eu vou tentar narrar como seria. A gente podia vender isso aqui para dar para os pobres. Né? Mas era ladrão! Então, Deus sabe escolher um cara louco, fala as besteiras de vez em quando, mas tem um perfil de fidelidade, de coração quebrantado, defensor das pautas que a gente mais prega na igreja. E olha que ele não é esse religioso de igreja para defender Deus, pátria, família, liberdade. Deus sabe como trabalhar. Olha onde Deus foi buscar. Em 2017, quando ninguém se ligava em Jair Bolsonaro. Eu estou aqui arrepiado. Uma coisa que é muito Continua. importante, pegando carona no que o apóstolo Estevão falou, que ele foi muito feliz. Olha, isso foi um ano antes das eleições. E nós que somos apóstolos, nós porque a Bíblia fala através dos números também, né? No dia 7 fala de perfeição. Ele foi ungido no ano de 2017. E o número da legenda dele foi 17. Era 17. Você tá E entendendo? você pode ver que a legenda só foi para ele. Acabou a eleição, o partido virou uma coisa do diabo. Só E uma foi para ele, né? outra coisa importante também. Um ano antes das eleições, como você falou, pastor Wesley, o apóstolo também, ele era improvável. Quem era Jair Bolsonaro? Improvável. Se tinha 1 ou 2% de intenção de voto, ou ele era, né, foi um deputado, algumas vezes, tudo isso. Baixo clero. Foi um governador. Não, ele era um improvável. Ele era aquele cara que estava lá atrás das malhadas escondido. Agora, preste atenção, todos vocês que estão nos ouvindo. Deus não elegeu um pastor. Deus não elegeu um padre. Deus elegeu um líder para ser líder da nação na área executiva. E nós precisamos de um líder forte. Você está entendendo? Eu sou pastor de igreja. O apóstolo Estevão é pastor de igreja. A nossa linguagem é uma linguagem sã. A nossa postura é diferente. Ele não. Nós precisamos entender que Bolsonaro não é padre. A igreja quer que Bolsonaro seja padre, seja pastor. Não, irmãos, vocês que estão nos assistindo aí, Bolsonaro, ele está ali como um general, como um capitão, governando uma nação, aonde, para governar essa nação, nós vamos lidar com várias adversidades dentro da nação. E você precisa ter um líder forte, um líder que toma decisão, um líder que precisa ser truculento, um líder que precisa ser humilde na hora de ser humilde, você está entendendo? Mas vocês precisam entender que Deus escolheu Bolsonaro não para ser pastor, não para ser padre. Deus escolheu Bolsonaro para conduzir uma nação. E para conduzir uma nação, não pode ser um líder fraco. E outra coisa, tem que ser um líder que teme a Deus, que reconheça o sacerdócio de Deus. E isso o Bolsonaro faz. Uau. Conclusão, depois que ele foi ungido apóstolo Estevão, aí foi o momento mais lindo. Porque eu pedi para que ele se colocasse de pé. E eu falei, agora você vai ter que ler a carta de posse comigo. Peguei a carta de posse e ele leu toda a carta de posse. Eu falei o seguinte, olha, eu vou estar te dando posse, isso daí é no mundo espiritual. No mundo espiritual. Eu não sou o Supremo, não sou o Congresso, não sou o Senado, nada disso. Eu sou muito importante colocar isso, porque uma pessoa, infelizmente, né, a gente tem que falar isso aqui, uma pessoa do nosso meio me ligou e falou, me desculpe, né, quem é esse cara para ungir alguém presidente?
Eu falei, olha, eu não posso te desculpar pela tua colocação. Primeiro que não é cara, tá? Primeiro que é um servo de Deus. E segundo, que eu acho que você não entendeu nada, porque realmente você está, desculpe, tá? Completamente com o teu entendimento embotado. Porque ele não fez nenhum ato que fosse inerente a qualquer poder. Ele fez um ato que é inerente à constituição espiritual, como um ungido de Deus. Porque isso, se você tiver um mínimo de cultura bíblica, você vai ver o que Samuel fez com Saul, o que Samuel fez com Davi. Tá? Debaixo de uma ordem de Deus, ungiu espiritualmente. Então, é importante nós colocarmos isso, porque nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Nós estamos falando aqui daquilo que é uma determinação de Deus a um profeta. Yes. E, segundo Crônicas 20:20, e Josafá disse ao povo de Israel, né? Crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, debaixo de uma unção apostólica, foi colocado o óleo sobre a cabeça dele. E isso foi o quê? A autoridade que Jesus deixou lá em Marcos 16. Ele falou, tu é Pedro, tu és pedra, né? Sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ligares na terra, o que vai acontecer, está ligado nos céus. Yes. Então é muito importante nós entendermos esse aspecto espiritual. Porque muita gente fala, poxa, por que vocês saem em defesa do Bolsonaro? Mas, veja bem, eu sou sincero, eu falo para vocês isso com toda a liberdade. Tá? Eu tenho assim como uma pessoa muito, muito especial. Eu tenho uma pessoa que é amigo, leal, que é uma pessoa sincera, honesta e de princípios. Tá? Mas eu sei que tudo isso, nós estamos lutando por aquilo que tem gente que nasceu e não conhece o Brasil. Tem gente que não conhece o Brasil quando nós não tínhamos liberdade. Tem gente que não conhece o Brasil quando nós íamos para até então um grupo escolar e quando alguém falava que era crente, era malhado como se fosse Judas. Quando nós começamos, em 1986, o Wesley conhece a nossa história mais do que eu. Outro dia me surpreendi conversando com ele. Nós começamos, você vestia uma camiseta escrito Jesus, você era motivo de chacota nas ruas. Eu sou filho espiritual de um homem que foi apedrejado na cidade de Chapecó, que saiu quase morto porque pregava o evangelho. E nós temos profecias no mundo espiritual, que eu diria um estoque de profecias, e eu tenho sobre a minha vida uma profecia que foi colocada no ano de 1991. Eu estava nos Estados Unidos e o Benihim me chamou e falou, Deus está me falando que ele vai te colocar na rota da eleição de um presidente cristão no Brasil que vai servir a Deus e que vai ser submisso a Deus. Então, nós estamos falando de coisas geradas há anos no mundo espiritual e que hoje nós temos o privilégio de poder colher. E que muita gente não sabe que nós já fomos impedidos de entrar naquele Palácio do Planalto. Que nós já fomos rejeitados e que naquele Palácio do Planalto já se fez obras de macumbaria e feitiçaria violentíssimas. Eu presenciei. Eu sou testemunha. Eu estive em situações que nós não podíamos chegar perto do então presidente da República, que era o Collor, porque era proibido o pastor chegar perto. Então, hoje, nós temos um homem de Deus
E alguém poderia falar, por que você está falando homem de Deus? Eu estou falando por embasamento espiritual e por embasamento bíblico. Porque Deus chamou Ciro de meu servo. Enquanto que muitos reis de Israel foram rejeitados por Deus. Deus chamou Ciro meu servo, que cumprirá o que eu determino. E que foi decisivo para que Esdras pudesse dar continuidade na reconstrução do templo. E que proveu todas as coisas. Porque estava debaixo de uma palavra profética. Então hoje nós temos esse homem. Nós temos uma primeira-dama que é uma mulher de Deus. Que o fato dela falar em línguas se tornou chacota no país. Mas que ninguém sabe qual é o significado espiritual disso. Inclusive então, para fariseu, tá? Crente desviado. Eu não posso chamar de crente os caras que criticam a Michelle. Eu não posso chamar de crente. Então, para acho que tudo aí, para que a gente possa chegar nesse momento. Então, vamos lá. Tive o sonho, tá? Fui a Brasília no dia 7 de novembro, junto ao senador Magno Malta, testemunha ocular, tá? Cheguei no gabinete do presidente, ele muito humilde, se ajoelhou, entendeu que eu estava ali em missão, ungi ele a presidente. Logo depois peguei a carta de posse, dei posse a ele, tá? Uma posse espiritual, tá? Porque tudo que acontece no mundo físico, primeiro precisa acontecer no mundo espiritual. Entendeu? Então, isso aconteceu no mundo espiritual para que lá na frente, verdadeiramente, ele pudesse tomar posse. Resultado, saí de Brasília, cheguei no estado do Espírito Santo, perguntei a Deus, falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Estou com vídeo da consagração, estou com a carta oficial aonde ele tomou posse. O que eu faço? Deus falou assim para mim, vai no cartório e registre esse documento. Eu falei, Deus, mas isso é uma loucura. Faça, me obedeça. Estou te mandando. E ali eu fui ao cartório. Obedecer a Deus é loucura. Obedecer a Deus é loucura. Fui ao cartório, registrei a carta no cartório. Inclusive, a unção foi no dia 7 de novembro de 2017. Mas a carta foi registrada no dia 13 de novembro, alguns dias depois, no dia 13 de novembro. O que aconteceu? Reuni os pastores da nossa igreja, peguei o vídeo, mostrei o vídeo da consagração e mostrei a carta de posse reconhecida em cartório. Olha aqui, o nosso ministério já tinha 18 anos de ministério na cidade, um ministério com credibilidade, uma igreja relevante. Nós não somos uma igreja polêmica na cidade, uma igreja com muita credibilidade na cidade. Tá? Eu coloquei 18 anos de ministério à prova. Se esse homem não ganha para presidente da República, você estaria envergonhado, o ministério apóstolo Estevão, eu estaria entrando para a história como um falso profeta e a Gileade teria acabado. Teria acabado. Conclusão, quando ele ganhou as eleições, se cumpriu a revelação, eu falei, Deus, o que o senhor quer que eu faça? Publique isso. Mostra essa obra divina para a nação. Deus falou, não. Guarde esse material até segundo as ordens. Mostra só para os íntimos. Só para os íntimos. Eu fiquei com esse material guardado durante 5 anos. E as pessoas falavam, você é doido com esse material aí guardado. Um falava, você tem que soltar isso. O Brasil precisa ver que foi Deus que fez isso. O outro falava isso. Eu falei, não, querido. Essa obra não é minha. Eu simplesmente um vaso nas mãos de Deus. Eu não fui o autor dessa obra. Quem é o autor dessa obra é Deus. Isso só vai vir a público quando Deus determinar. E quando chegou agora, recentemente agora, um mês atrás, eu começando a orar ao Senhor, e o Senhor ministrando ao meu coração, e comecei a conversar com alguns apóstolos, né?
pessoas que a gente tem aliança, pessoas que nós temos uma consideração, um respeito muito grande. O Magno também queria que eu soltasse o vídeo também. E aí eu fui na reunião, recentemente, no Palácio Alvorada, encontrei com o apóstolo Estevão lá, trocamos o telefone, aquela coisa toda. E aí, de madrugada, orando, Deus falou assim, liga para o apóstolo Estevão. Liguei para o apóstolo Estevão, compartilhei tudo com o apóstolo Estevão e perguntei a ele, apóstolo, eu tenho material assim. Eu quero saber de você, você que é um homem que tem uma credibilidade, eu tenho um grande carinho pela sua vida, por tudo que Deus fez através, né, da sua vida ao longo dos anos em São Paulo. Eu quero saber qual é a sua opinião. Ele falou o seguinte, apóstolo Paulo, esse é o momento. Ele falou sobre isso. Esse é o momento. Eu falei, apóstolo Paulo, apóstolo Estevão é um homem de visão. É um homem que eu costumo falar para ele, sem nenhum exagero, e ele sabe disso, e eu falo isso de peito aberto, que o nosso avanço como igreja, que tinha que passar por essa coisa da igreja moderna, a igreja do evangelho jovem, do evangelismo radical, toda essa loucura. Nós tivemos um antes de Estevão Hernandes e depois de Estevão Hernandes, isso aí é sem sombra de dúvida. Quem conhece um pouco da história da explosão do movimento gospel no Brasil, sabe que isso se deve ao apóstolo Estevão, que descortinou para que hoje houvesse a igreja do LED, do som, da fumaça, da luz, do palco, que antes era uma coisa mais litúrgica, religiosa, aquela coisa mais romana, tínhamos um pouco da arquitetura do que herdamos do catolicismo romano e tal. As igrejas tinham isso, a época do banco das mulheres de um lado, homem de outro, púlpito cheio de gente, aquela coisa. E eu participei desde a minha adolescência daquela loucura de banda de rock, nego cabeludo tocando e vendo gente jogando droga em cima do altar, na hora do apelo, jogando arma em cima do altar, se entregando para Jesus. Esse cara é o cara mais maluco que existiu na história, que existe entre a gente, que é uma história viva do avivamento do mundo gospel, que é o apóstolo Estevão. E se ele ouviu você e falou, esse é o momento, não tem como duvidar do homem desse, que é o momento. Porque Deus deu para ele o dom da estratégia. Agora, eu vejo um cenário totalmente poluído de crentes acreditando no comunismo cristão, no socialismo cristão, que pode ser direita sem Jair, esse tipo de coisa. Mas então, esse é tudo que você tinha guardado nesse cofre espiritual, né? Trazendo hoje, por isso que Deus pediu que não fosse antes, que aí deixaria de ser novidade, hoje está sendo um remédio para a cura desses doentes ideológicos, que tem crente doente, chega a ser uma cegueira, outros diabolicamente entregando seu ministério, sua vida. Eu vi uma menina um dia desse, no evento com o Nine Finger, vou falar em inglês para gastar um pouquinho de inglês e não tomar processo, o Nine Finger estava lá, e a menina dizendo, cantando uma música, para ela pode ser, cantando assim, tem coisa boa chegando, música da Sara Farias, linda, que se chama Sobrevivi. E a menina cantando, tem coisa boa chegando. E eu pensando aqui, o que é coisa boa? Liberação das drogas? O que essa menina está cantando? Tem coisa boa chegando. Liberação do aborto? O que é que essa menina está cantando? Né? E o nome da música é Sobreviver. Como é que você canta Sobreviveu se você já nasceu e agora quer que mata a criança no ventre dos outros? Essa menina não tem cabeça. Mas, enfim, quando você vê que crentes no púlpito cantam uma canção dessa, enaltece a esquerda, fazendo um joguinho, tinha que saber que eles estão degladiando contra o próprio Deus, que em 7 de novembro de 2017 levantou um profeta lá em Vila Velha para trazer ao mundo real, ao mundo físico, aquilo que ele já tinha no mundo espiritual. Um louco chamado Jair Messias Bolsonaro, mas que seria temente a Deus e que ia brigar por aquilo que padre e pastor não estavam brigando. Não era gente que estava lá enfrentando que não vai ter ideologia de gênero na escola. Era o louco do Jair Messias Bolsonaro. Então, hoje, 5 anos depois, é preciso e necessário que haja esse documento. Eu vou até te perguntar se você tem o documento aí para a gente mostrar na tela, porque eu coloquei no vídeo, que você editou no vídeo, eu até ampliei a data, eu arrepiei todo, quando vi que está, inclusive, reconhecido. Se tiver o documento aí, a gente põe na tela. Primeiro, aqui, ó, vamos primeiro colocar aqui, para que todo mundo possa ver. Aqui foi o momento da consagração dele, ó.
Olha aí. Olha como ele estava novinho. Olha o que fizeram com ele. O momento da consagração, que lindo. Aqui é o momento da consagração. A carta, na verdade... O momento que você unge ele, que você está com o chifre, com óleo, você tem aí nesse vídeo? Mostra aí que é muito bonito. Tá aqui, ó. A carta está aqui, ó. A carta está aqui. Aí a carta registrada. Carta registrada em cartório. Observa registrada em cartório. Com a data. Tem a data aí. Quem perdeu a data, só assistiu o vídeo. Vê aqui a data aqui que foi registrada aqui, ó. Vê aqui. Você pode ver. Aqui, ó. É cartório do 2º ofício de nota de Vila Velha, reconhecimento de firma de Paulo Roberto Santos Macedo, que sou eu, Vila Velha, 13 de novembro de 2017. Olha aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Em cima, a assinatura aqui do senador Magno Malta. Tá vendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Que, aliás... Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Agora, presta atenção. Apóstolo Paulo. Olha só. Olha um momento. Presta atenção. Deus, na verdade, eu estava conversando com o apóstolo Estevão, o que acontece? Primeiro que nós precisamos entender uma coisa. Bolsonaro não é padre, Bolsonaro não é pastor. Eu tô retificando isso para que todas as pessoas que estão nos assistindo vão entender isso. Porque as pessoas pensam que Bolsonaro tem que ser pastor, uma linguagem insana. Não, ele ali está como presidente da nação, entendeu? Lidando com corrupção, lidando com bandido, lidando com o sistema, entendeu? Ele está ali como um juiz mesmo na mão de Deus, botando as vísceras da cleptocracia para fora, entendeu? Então, o que acontece? E Deus ele levantou esse movimento apostólico, tá? Unindo todas as igrejas para esse exato momento, porque nós estamos debaixo de uma grande promessa. Então, essas eleições, e o que eu entendo, Deus guardou esse material durante 5 anos, por isso que o apóstolo Estevão foi muito importante. Quero te dizer, apóstolo Estevão, aqui para que todos possam ouvir o que eu vou falar. Sua palavra, para mim, teve um peso muito grande. Tá? Grava isso que eu estou te falando. E eu falei isso para você. Então, o que acontece? Na verdade, Deus ministrou no meu coração que esse documento, tá? Que ele iria construir um vídeo, que nesse vídeo teria que ser um vídeo 100% teocrático, entendeu? E um vídeo que, na verdade, um vídeo indefensável. É a mesma coisa, eu te pergunto, você é casado? Ah, eu sou. Cadê sua certidão de casamento? Você tem? Tá aqui. Ah, botaram o Bolsonaro lá, tal. Tem alguma coisa que comprove? Tá aqui. Certidão de casamento dele. Tá aqui. Acabou. Entendeu? Então tem todas as provas. Então, é incontestável, incontestável. É incontestável, indefensável. Aí Deus ministrou no meu coração aquela passagem lá. Está produzindo muito efeito. Aquela passagem. Pessoas que já me falaram. Aquela passagem de Elias, que Elias ficou lá escondido no Ribeiro de Querite. E quando Elias aparece para o confronto com os profetas de Baal, observa que Deus trouxe fogo do céu. E diz a Bíblia que o povo colocou a cara no pó, porque ele estava cocheando entre 2 deuses, e o povo falou, só o Senhor é Deus. Então eu creio que esse vídeo, nesse momento, quem tinha dúvida, quem ainda estava em cima do muro, aquela coisa toda, esse vídeo é inquestionável. É muito difícil de um pastor de esquerda, de um padre de esquerda, falar para um membro, para sua ovelha, você está entendendo? Não votar em Bolsonaro agora, depois de um vídeo desse. Esse vídeo é um ativador de decisões. Com certeza, porque o povo, o apóstolo Estevão sabe disso, o povo, ele crê naquilo que ele vê. Você está entendendo? O povo, ele crê naquilo que ele vê. Entendeu? Agora então, tem uma coisa, nós cremos que esse vídeo vai viralizar ainda no país inteiro. Vai. Já viralizou. Já viralizou. Vai abrir a visão do povo e o povo vai entender a vontade de Deus. Porque agora, aqui, ó,
Eu não tenho, olha só, eu não tenho nada contra a ninguém. Nós que somos pastores, líderes, a nossa luta é contra as trevas, entendeu? Eu cuido de tudo quanto é tipo de pessoas, entendeu? Agora, nós somos, na verdade, nós somos representantes do céu na terra. O apóstolo Estevão é embaixador de Deus na terra. Você também é, eu também sou. Então, nós estamos aqui na terra para fazer a vontade de Deus e trazer a constituição de Deus para a terra. Querido, nós cremos num único Deus, entendeu? Então, nós cremos num único Deus. Então, nós somos monoteístas. Nós cremos em Jesus, que só existe um caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Nós estamos vivendo numa época que é a época do secularismo, do relativismo, da linguagem neutra. Estamos vivendo numa época onde estamos vendo uma crise moral em todos os segmentos da sociedade. Você está entendendo? E aí Deus precisa intervir. Deus precisa intervir e vai intervir com o quê? Com princípios, com pátria, com valores, com família, com tudo isso, entendeu? Esse é o propósito de tudo isso. Exato. Olha só. Eu vou até brincar com você aqui. Eu vou brincar que é o seguinte. Deus te deu o dia em que sacramentou, em que oficializou aqui na Terra o que ele tinha te dado foi 7 de novembro de 2017, correto? Dia 7. Então, 7, que a gente tem o 7 profético, o 7 da perfeição. Então, olha que coisa linda. Mas no dia 13, bem no 13, eu prefiro não falar sobre isso. No terreno do cão, 13. Eu prefiro não falar sobre isso. Foi o dia do carimbo. Foi o dia do carimbo. Vamos carimbar no 13 para ficar marcado no território inimigo. Oh, meu Deus do céu. Olha. Aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui que é muito importante. Cadê o apóstolo Estevão? Ele caiu. Vou trazer ele de novo aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Traz ele de volta. Traz ele de volta. Aí. Apareceu ele aí? Cadê ele de volta? Eu convidei ele. Mas eu vou destravar comentários aqui. Deixa eu só compartilhar algo muito importante. Eu estava conversando com o apóstolo Estevão e nós íamos lançar o vídeo na semana passada, eu acho que era na terça ou na quarta-feira. Estava tudo certo. Tudo certo. Aí eu liguei para o apóstolo Estevão. Falei, apóstolo Estevão, eu preciso orar um pouquinho mais, né? Eu e minha esposa, aquela coisa toda. E está faltando uma peça. Está faltando uma peça desse quebra-cabeça. Olha, pastor Ezio, isso é muito importante você ouvir isso. Eu falei, está faltando uma peça desse quebra-cabeça, tá? E se o senhor me der essa peça, eu entendo que realmente é para soltar o vídeo. Porque já estava tudo pronto. Lançamento, o apóstolo Estevão já tinha feito os banners, já estava tudo certinho, aquela coisa toda. De madrugada, chorando aos pés do Senhor. Eu falei, Deus, eu sei que isso é muito sério. Eu sei que isso vai mudar o destino da nossa nação. Eu sei, Senhor, que isso daí é algo que é do céu na terra. Eu preciso da última resposta do Senhor. Eu preciso de um selo do céu, de uma rúbrica do céu. Aí eu falei com Deus, sabe o quê? Falei, Deus, eu vou pegar uma Bíblia virgem e eu vou abrir a Bíblia. Se cair lá em Juízes, capítulo 10, versículo 3, esse era o ponto que estava faltando. Pastor Ezio, quando eu abri a Bíblia, caiu Juízes, capítulo 10, versículo 3. Olha o que está escrito em Juízes, capítulo 10, versículo 3. Diz assim, e depois dele se levantou Jair, o Gileadita. Qual é o nome da nossa igreja? Gileade. Gileade. Se levantou Jair, o Gileadita, e governou
22 anos. Qual é o número da legenda dele desse ano, apóstolo Estevão? 22! 22. Liguei pro apóstolo Estevão, falei, Olha apóstolo isso! Estevão, manda o vídeo, libera o vídeo, libera o vídeo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a São muitos Deus. detalhes, né? Uau! Muitos detalhes. Apóstolo, Detalhes deixa eu que ver se tornam vocês conseguem realmente ver isso isso aqui, daí gente. Eu tô incontestável. arrepiado, gente. Todo arrepiado. E é de arrepiar mesmo. É de Uau! arrepiar e são verdades absolutas, porque sempre que você faz qualquer Glória a Deus. demonstração ou apresentação de uma tese, essa tese ela fica aberta a discussões. E tem, claro, opiniões convergentes e divergentes. Agora, quando você tem uma verdade absoluta, Aleluia. né, aí não há como realmente você contestar. E nós não podemos esconder, porque Jesus falou, não tem como você pegar uma luz e esconder debaixo da cama. Né? Não existe como você omitir coisas que são tão sérias e tão profundas. Então é muito importante que todos tenham consciência daquilo que realmente é colocado com muita seriedade, daquilo que é colocado com muita firmeza quanto a essa condição espiritual. Porque nós hoje enfrentamos uma situação em que há um espírito de confusão generalizado. E que, obviamente, qual é o objetivo de Satanás? Ele se transforma em anjo de luz para, se possível fora, enganar os próprios escolhidos. Então, o discurso do inferno, ele é muito mais consistente do que muitos discursos de pastores e muitas pessoas aí. É verdade. Satanás tem uma capacidade de persuasão que é algo realmente assustador. E nós vemos o quanto que, durante toda a história da humanidade, ele tem trabalhado isso. Os discursos que são persuasivos, os discursos que escondem grandes projetos demoníacos, como foi o Holocausto, partem exatamente de mobilizações que são grandes manifestações que seguem um discurso. E hoje nós corremos esse sério risco no Brasil. Então é muito importante que todos possam, atentamente, guardar cada coisa que você ouviu nessa live. E que você realmente faça a prova, porque é muito impressionante. Eu amo a Deus no sentido daquilo que é a honestidade de Deus. Porque Deus deu a nós o livre-arbítrio. Eu sempre falo que Deus poderia nos fazer robôs. Ele poderia colocar uma vontade única dentro de nós e nós iríamos servi-lo. Mas ele é um Deus de tanto amor que ele nos deu o livre-arbítrio. E nós podemos exercê-lo em qualquer situação. Na minha condição, eu sempre falo que, a partir do momento que você entrega verdadeiramente a tua vida para Jesus, você perdeu o teu livre-arbítrio. Você passa a ser conduzido pela vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é soberana na tua vida. Então é importante que você consulte a Deus. Gideão, ele colocou o novelo para fora, depois mandou chover para dentro, fez aquela barbúdia toda, porque ele queria saber, é Deus nessa parada? É Deus mesmo que vai me mandar? Porque realmente é uma gelada. Quer dizer, cara, vou enfrentar um cara que eu apanho há 7 anos aqui, né? E se eu for na empolgação aqui, eu vou me arrebentar. Então eu quero saber se é tu, Senhor, mesmo que fala comigo. E Deus falou para ele, né? E deu um sinal. Então, faça a prova de Deus. Pegue esse vídeo e olhe. Se você identificar o Espírito Santo, se você identificar uma direção divina, então essa é a certeza de que realmente nós estamos fazendo aquilo que é certo. E eu tenho absoluta convicção de que Deus vai falar isso com você. E eu quero, inclusive, estender isso aos pastores. Porque eu sempre falo que o pecado da omissão, ele tem o mesmo peso do que da comissão. E o pecado da omissão, ele traz consequências terríveis. Porque quando eu me calo, eu me torno conivente. Então é muito importante que você realmente possa falar, que você possa participar, que você possa orientar e que nós possamos também ter essa força de corpo daquilo que nós experimentamos. Eu estava aqui ouvindo toda essa explanação do apóstolo
e o Wesley falou sobre todo o trabalho que nós fizemos. E E realmente nós pagamos um preço por essa nação. Um preço muito caro. Pagamos um preço que racionalmente não se pagaria. Pagamos um preço que, quando nós acreditamos nos malucos, nós acreditamos numa revolução, nós acreditamos no evangelho puro, genuíno, da santidade, o evangelho despido da religiosidade farisaica, hipócrita, mentirosa. Nós queríamos exatamente que isso aí refletisse em transformação para a nação e que Deus levantasse jovens que um dia estiveram lá na sua adolescência, como hoje é o Wesley, que um dia esteve lá e que hoje Deus o levanta como uma voz para a nação, como uma pessoa que tem realmente influenciado a milhares e que Deus possa levantá-lo muito mais. Tudo isso está dentro de um propósito superior, porque o Salmo 139 fala que quando nós éramos uma massa informe no ventre das nossas mães, Deus escreveu cada um dos nossos dias. Então não há absolutamente coincidência no plano de Deus. Assim, uma coerência naquilo que ele determinou. E eu sei que Deus determinou que nós pudéssemos ter esse governo, e Deus determinou que o Brasil seja o celeiro do mundo. Não só o celeiro alimentício, mas, sobretudo, um celeiro espiritual. E nós só seremos um celeiro espiritual se nós tivermos liberdade. Nós não podemos esquecer o que ocorreu nessa pandemia. Infelizmente, muitos irmãos nossos têm a memória muito fraca. Muitos irmãos nossos, hoje, já se esqueceram do que aconteceu. Mas nós que estávamos à frente, nós que sofremos as dores da igreja, nós que choramos com o povo, nós sabemos o que nós passamos. Porque se determinou que as igrejas fossem fechadas. Nas nossas igrejas, em São Paulo, no Brasil e no exterior, nós tivemos pastores ameaçados de prisão. Nós tivemos pessoas perseguidas. Nós tivemos igrejas lacradas. E nós lutamos, porque o presidente, ele editou uma medida de que a igreja era atividade essencial. Foi ignorada por prefeitos, por governadores, e a igreja sofreu esse período. Então nós temos que ter essa lembrança. Precisamos realmente de liberdade e precisamos que o Brasil continue sendo esse país, o meu país, o teu país, o país que nós nascemos. Eu, sem nenhuma jactância, eu conheço praticamente o mundo inteiro. Não existe país como o Brasil. É verdade. Tem muita gente encantada com a América, com os Estados Unidos, tudo bem, qualidade de vida, ok, mas não há nada como esse país. A terra que mana leite e mel. Não, é o Brasil. A Jerusalém contemporânea, Brasil. Isso aí. É a terra da promessa. Aqui, ninguém passa fome. Gostaria de acrescentar. Deixa eu só responder aqui, porque ele falou que não tem fome no Brasil. Tem uma pessoa aqui que entrou, ela ficou meio que viajando, tentando entender. Ela perguntou, eu não entendi sobre Gileade e 22. Vou explicar. A prova que o apóstolo Paulo pediu a Deus para soltar esse vídeo. Que vídeo é esse? Para quem chegou agora, um vídeo gravado em 2017, 7 de novembro de 2017. Onde? Vou confessar uma coisa aqui. E eu fiquei até bravo com ele. Porque eu lembro. Eu vou deixar você contar isso aí. O apóstolo desabafou comigo. Como que o cara não solta esse negócio, cara? Homem de Deus não pode ser covarde. O cara tem que ir pra cima. Deixa eu falar algo. Deixa eu falar algo pra vocês aqui. Um minuto. Aí, olha só. Ele foi pedir uma prova. E a igreja, a qual ele é o anjo da igreja, ele é o apóstolo da igreja, chama Gileade. E nessa passagem de Juízes 10:3, está dizendo sobre Jair, o Gileadita. Então ele queria uma prova. De repente aparece o nome Jair, aparece o nome da igreja Gileade. Agora só completa a revelação do 22. É o número da legenda dele para esse ano. Tá, mas ele governou 22 anos. Governou 22 anos! É o número da legenda. Leia o versículo Juízes
Em nome de e Jesus. 3, que vocês vão entender, gente. 22, 22 anos. Que nós tenhamos 22 anos. Deixa eu falar algo aqui para você. Olha, eu não tenho dúvida. Olha. Inclusive, tem uma palavra que está escrita aqui, ó. Isaías. Eu queria pedir uma licença para vocês. Ah. Eu tenho agora um compromisso que é realmente inadiável. E aqui em casa quem manda é a Bispa Sônia. Eu vou pedir só algo, então, apóstolo, para a gente orar pela nação. Vou pegar a bandeira. Em seguida, apóstolo, posso completar rapidinho? Espera aí, calma um minutinho. A gente vai orar antes do apóstolo sair. Que eu também tenho compromisso. Eu também tenho. Um minutinho, olha aqui. Depois que Deus me deu a revelação para ungir o presidente, Deus me deu, depois de um jejum de 12 dias só na água, Deus me deu a revelação da década de ouro. Década de ouro. Que o Brasil iria viver uma década de ouro. Amém. E ele me deu esse livro. Esse livro nós já lançamos ele. A década de ouro. Essa década de ouro vai até 2028 a 2030. O Brasil, você sabe que hoje o próprio FMI já colocou o Brasil como a única economia no mundo que está crescendo. E o mundo vai entrar em crise, exceto o Brasil, é o que diz o Brasil vai ser o celeiro do mundo, economicamente e espiritualmente. E aí vai se cumprir a década de ouro. Depois eu quero falar, apóstolo Estevão, sobre esse livro, a revelação, para que a gente possa viver a década de ouro. Como a plenitude da década de ouro. Deus me revelou. Como que nós precisamos fazer para viver a década de ouro? Não tenho dúvida. Sem cheirão de trigo. Cremos que Deus vai abrir os olhos da nação brasileira. Já está abrindo. Isso não é uma obra do apóstolo Paulo Macedo, do apóstolo Estevão, do pastor Wesley. Isso, quem convence é o Espírito Santo. Nós fizemos a nossa parte. Deixe que o Espírito Santo agora vai abrir os olhos da nação. Não temos dúvida disso. E nós iremos viver um grande avivamento. Vai acontecer o que Billy Graham disse quando estava orando pelas bandeiras, quando ele passa pela bandeira do Brasil, e ele começa a chorar, e ele fala, perguntaram, por que você está chorando? Eu estou vendo que está vindo uma chuva sobre o Brasil. E vai vir um grande avivamento sobre o Brasil antes do arrebatamento da igreja. Então, olha aqui, ó, Deus nos preparou para esse momento. Esse é o seu momento, apóstolo Estevão. Esse é o seu momento, Wesley. Esse é o meu momento. Esse é o momento da igreja. Deus fala, do Brasil. essa é a minha hora. Tempo de avivamento. É a hora de Deus, nosso. Um tempo de honra, um tempo de glória. Olha aqui. Olha aqui. Céus abertos, e a chuva temporânea, a chuva salônica. A Bíblia diz, 46. Olha essa palavra, apóstolo. 46, versículo 10 e 11. Eu preciso de orar, irmão. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que ainda não se sucederam, que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Entendeu? Então, na verdade, é a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Em nome de Jesus. Apóstolo Estevão, clama pela nação. Meu Deus. Em seguida, eu vou ter que despedir, que eu também tenho uma saída emergente. Apóstolo Paulo, muito obrigado. Acho que nutriu muito. Obrigado. Gente, a live vai ficar salva. Quem estava perguntando, precisamos sair correndo, mas nós precisamos abençoar a nação. A bandeira está aqui. Pode dirigir a nação, apóstolo Estevão. Bora lá. Aleluia. Deus. Amém, em nome Senhor. de Jesus, Pai. Nós estamos na tua presença. Amém, na tua Senhor. presença, santidade, porque ali está, Senhor, ó Deus, a tua glória, o teu Shekinah. Os anjos, os anciãos, Senhor, ó Deus, te glorificam dia e noite. E o Senhor é quem determina a bênção na comunhão. E debaixo dessa comunhão, Pai, nós te apresentamos a nação brasileira. Amém, do Senhor. Iapoque ao Chuí, Pai. Dos pontos extremos. Meu Deus, dos sertões. Aonde o teu Espírito, Senhor, ó Deus, habita. Amém, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, santificar a terra. Que o Senhor possa tirar a maldição de sobre a nação.
destronar, Pai, ó Deus, principados, potestades, quebrar, Senhor, ó Deus, os altares de Baal que foram levantados. Amém. E pelo teu poder, que realmente os gafanhotos, o cortador, o migrador, o destruidor, o devorador, sejam agora, Pai, ó Deus, repreendidos, e que as eiras se encham de trigo, e que transbordem de vinho os teus lagares, e o Senhor traga um tempo, Pai, ó Deus, de grande prosperidade, um tempo de paz, um tempo de justiça. Amém. Que não haja no nosso meio, Senhor, ó Deus, as enfermidades do Egito. Que Amém. Nós não sejamos, ó Deus, contaminados pela sujeira do inferno, e nem a sodomia, e nem aquilo que, Senhor, ó Deus, Satanás tem tentado trazer para matar, roubar e destruir. Amém. Mas eu te peço, Pai, estende a tua misericórdia. Estende a tua misericórdia sobre o nosso presidente. Cobre-o com teu sangue, guarda a vida dele, meu Pai. Livra-o, Senhor, ó Deus, da língua ferida, do desejo maligno. Amém. Nós invadimos o mundo espiritual e desfazemos os planos, desarticulamos, Senhor, ó Deus, que está armado. E declaramos e profetizamos, Amém. Aleluia, que todo vale de ossos secos receba Amém. Agora o poder do Espírito Amém. Santo de Deus. E aonde não havia esperança que ela brote. Aonde não havia, Pai, ó Deus, perspectivas que elas realmente, ó Deus, se manifestem agora abundantemente. Pai, nós abençoamos cada estado da nação. Amém. Colocamos a tua unção e pelo Amém. teu poder, que nestas eleições o Senhor levante homens e mulheres no Congresso, separados por Senado. Ti, Pai. Que nós tenhamos realmente, Pai, ó Deus, uma renovação naquele Congresso. Tenhamos no Senado, meu Pai, nos governos estaduais e também, Pai, ó Deus, na nossa presidência, pelo teu poder. Estabeleça, porque é o Senhor quem estabelece, o Senhor é quem exalta, o Senhor é quem levanta, o Senhor é quem derriba. Tu és Deus sobre todas as coisas. Eu te agradeço por este tempo, Pai. Dá graça ao teu servo, o apóstolo Paulo, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Seja abundante a tua unção sobre ele. Guardado, Pai, ó Deus, blindado na autoridade do teu nome, para que nenhuma seta possa penetrar. Também, Pai, o teu servo Wesley, dá graça, Pai, ó Deus, guerreira, Senhor, ó Deus, nessa eleição, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir todas as portas, que o Senhor possa dar a ele, Senhor, ó Deus, o que o Senhor deu a Daniel na Babilônia, luz, inteligência, sabedoria, e colocá-lo diante dos reis. Eu abençoo os teus filhos e a cada um que nos ouve e nos assiste agora, sejam invadidos por esta unção e pelo poder do teu Santo Espírito. Muito obrigado, Pai. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Gente, minhas considerações finais. Eu sou, vocês já sabem, candidato federal. Orem pela minha vida, consciência para votar. E eu quero as considerações finais do apóstolo Paulo. Apóstolo, muito obrigado. Olha, eu quero agradecer a todos vocês. Eu peço a todos vocês que assistiram essa live, que vocês possam reproduzir, compartilhar, tá? E que vocês possam, no Senhor, decidir, né, essas eleições para que possamos viver um grande avivamento na nossa nação. Um grande Siga abraço. o apóstolo Paulo, tá? Apóstolo Estevão. Beijo. Amo vocês. Valeu, Wesley, querido. Deus abençoe. Da minha camisa. Vai ficar salva essa live aqui. Amo todos vocês. Beijo, gente. Compartilha essa live, hein? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.